Bom dia, segundo ano. Tudo bem com vocês? Sejam novamente bem-vindos. Depois de uma semaninha de descanso, merecido descansinho, a gente refrescar a cabeça, ficar um pouco mais tranquilo, acordar mais tarde, escutar umas músicas, assistir umas séries, relaxar um pouquinho, né? Afinal, ninguém é de ferro. É necessário ali ter um descanso, uma paradinha e recarregar as nossas energias. E que bom podermos estar novamente juntos, né? Que bom podermos estar novamente juntos para reiniciarmos, né, agora esse segundo semestre, digamos assim, do ano, a fim de que nós possamos dar continuidade aos nossos estudos. Então, sejam todos novamente bem-vindos. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre Edwin Sutherland. Ele foi um sociólogo criminologista, é um termo que nós criamos aqui, mas ele estudou muito a questão da criminalidade e da criminologia. E ele escreveu um livro lá em meados dos anos de 1930, falando sobre os crimes de colarinho branco, né, os crimes de colarinho brancos, que foi pautado principalmente nos crimes de corrupção cometido por altas esferas da sociedade, quer seja na iniciativa privada, quer seja no setor público. E então, só para nós entendermos o que ele considera como sendo aquilo, os crimes do colarinho branco. Tais crimes são aqueles cometidos por profissionais que são ligados a grandes empresas, políticos, quer sejam essas empresas do setor privado ou da esfera pública. Tá? Então ele vai trabalhar e vai fazer uma análise, um estudo da criminalidade na alta esfera, principalmente a corrupção. Né? Como que a corrupção afeta a sociedade? Por que a corrupção ela atinge um grau tão sistêmico e é tão arraigado em algumas estruturas? E ele vai chegar também a uma conclusão de que esses crimes de corrupção, esses crimes do colarinho branco, muitas vezes eles eram punidos apenas na esfera civil e administrativa, mas na esfera penal acabavam passando em branco, né? Não eram de fato penalizados com o rigor da lei que deveriam ser. Então ele vai perceber que isso se dá muitas vezes pelas pessoas que estavam envolvidas no que tange esses crimes, bem como também pelo fato de que muitas vezes essas pessoas não estavam assim tão organizadas de uma maneira que pudessem ser identificadas, né? Acabava se tornando como um polvo com vários braços, e isso se estendia de tal forma que era quase que impossível ou muito difícil você conseguir identificar, né, as pessoas que de fato eram responsáveis por essa corrupção. Então ele vai fazer toda essa análise a respeito dos crimes de colarinho branco. E nesse livro, né, Crimes de Colarinho Branco, que ele publicou lá em 1930, ele vai descrever quais eram os crimes mais comuns praticados, né, pela alta esfera da sociedade, que eram as fraudes, os subornos, as chantagens, lavagem de dinheiro, etc., que são crimes até que ocorrem e ocorriam de maneira cotidiana e que muitas pessoas viam como sendo parte do jogo, né? Faz parte do jogo a chantagem, o suborno, como sendo uma prática quase que, entre aspas, comum e corriqueira, né? Tanto das grandes, quando eu falo grandes empresas aqui, por favor, não é no sentido pejorativo, mas é porque isso se dá em todos os âmbitos da sociedade, e isso então era quase que corriqueiro. Então esses eram os crimes mais comuns praticados assim pelos colarinhos brancos. Depois, a definição de corrupção, porque ele vai trabalhar muito a questão da corrupção, a gente tem que entender que corrupção se define, né, como sendo, está relacionado principalmente ao suborno, né, o ato ou efeito de se corromper, oferecer algo para obter vantagem negociata, onde se favorece uma pessoa e se prejudica a outra. A corrupção é o suborno, onde você oferece vantagens a alguém a fim de tirar proveito dessa situação, e no momento em que você
se corrompe ou é corrupto, né? Você se corrompe ou é corruptor, nesse momento você está prejudicando outra pessoa ou prejudicando uma parcela da sociedade. Então a corrupção sempre envolve essa negociata na busca de retirar favores ilícitos, fazer negociações ilícitas, oferecer vantagens ilícitas para que você possa ter uma vantagem, e ao tirar vantagem disso, você prejudica alguém ou uma parcela da sociedade. Nós temos vários tipos de corrupção. Aqui vamos destacar 3. A corrupção ativa, que ocorre quando se oferece vantagem indevida a um funcionário público em troca de algum benefício. Por que funcionário público? Porque a corrupção está muito ligada nessa relação entre a esfera pública e a esfera privada, tá? Então, por isso aqui a questão funcionário público. Então, a corrupção ativa ocorre quando se oferece vantagem devida a um funcionário público em troca de algum benefício. Por outro lado, nós temos a corrupção passiva, que só pode ser praticada por um funcionário público. O simples ato de oferecer proposta ilícita é o suficiente para caracterizar o crime. Oferecer uma simples vantagem já é uma corrupção, não sendo necessário que o outro aceite. Então, a corrupção ativa é quando eu ofereço uma vantagem a alguém. Então eu estou ativamente, eu estou fazendo a ação. A corrupção passiva, né, é quando eu estou aceitando aquela ação, ou até mesmo quando eu sei que aquilo é indevido e eu simplesmente fecho os olhos, né, faço vistas grossas e eu participo desse esquema. Então a corrupção ativa, e a corrupção passiva, o ato de oferecer vantagens e o ato de aceitar vantagens. Mas percebam que o simples oferecimento já é considerado corrupção, não importa se o outro vai aceitar ou não. E nós temos a expressão muito comum no Brasil, corrupção sistêmica, que é utilizada quando a prática da corrupção se torna generalizada e abrange diversos setores da sociedade, principalmente o governo e as grandes empresas, de forma que a prática se torne rotineira ou normal. É quando a corrupção se torna parte do sistema. É quando a corrupção é algo, como eu disse lá, corriqueiro, normal. A corrupção ela passa a ser encarada como sendo parte do jogo, né? O suborno para tirar vantagem, o subornar um fiscal, ou o suborno numa licitação. Aquilo que é feito a fim de se tirar vantagem, quando isso se torna normal, entre aspas, ou parte do jogo, aí nós estamos falando, e atinge os vários setores da sociedade, aí nós estamos falando de uma corrupção sistêmica, ou seja, essa corrupção já está enraizada dentro de todo o sistema. A corrupção ela pode ocorrer em diferentes escalas. Corrupção é sempre corrupção, não importa se é em grande escala ou é pequena escala. Não importa se você vai subornar um fiscal para que ele faça vistas grossas na sua empresa, ou se você está andando de carro e o guarda te para e você oferece um dinheiro a ele para te liberar, ou suborno em pequenas coisas. Né? A corrupção ela ocorre nos pequenos gestos. Então, a corrupção ela não é apenas a corrupção lá dos colarinhos brancos. A gente pode falar que a corrupção é algo normal. Quando eu estou roubando em uma simples brincadeira, quando eu estou corrompendo alguém, quando eu compro o voto de alguém, quando ali naquele momento eu ofereço uma vantagem ao meu colega para que ele faça um trabalho para mim, eu estou agindo de maneira corrupta. A corrupção ela é algo muito próximo de nós, né? Corrupção ela pode ocorrer em diferentes escalas. Corrupção varia de pequenos favores entre um pequeno número de pessoas, a corrupção que afeta o governo em grande escala, e mesmo aquela corrupção que é tão prevalente que faz parte da estrutura cotidiana da sociedade, ou a corrupção sistêmica. Então a corrupção pode ser corrupção pequena, corrupção simples, do cotidiano, do dia a dia, como uma corrupção em larga escala, uma corrupção que tem toda uma estrutura, né, por trás, e também essa corrupção que já atingiu o sistema de tal modo que ele se torna, entre aspas, normal. Não que seja normal, mas que as pessoas acabam praticando como sendo parte do jogo.
algumas práticas de corrupção aqui. Tráfico de influências. Essas são práticas de corrupção que ocorrem de maneira mais organizada, né? Tráfico de influências, que é a troca de favores, você trocar favores a fim de tirar vantagem. Nepotismo, que é contratar ou favorecer parentes em detrimento de outras pessoas. E o clientelismo, que é a compra do apoio popular. Você compra o voto de alguém, você compra o apoio de alguém. Isso são práticas de corrupção. Além da fraude, do suborno, da chantagem, de todo esse de oferecer ajuda, né, de oferecer qualquer tipo de regalia a alguém em troca de certas vantagens. E alguns efeitos da corrupção. É óbvio que aqui a gente ficaria uma aula, 2, 3, 4, 5 aulas falando, porque o efeito da corrupção são devastadores. São devastadores. O que nós temos? Corrupção está fortemente ligada à redução dos investimentos públicos. A corrupção reduz o retorno das atividades produtivas. A corrupção reduz a taxa do crescimento econômico. A corrupção aumenta a desigualdade. A corrupção encarece e aumenta o tempo das obras públicas, além às vezes de criar elefantes brancos, se você desviar dinheiro para outras coisas e não atender aquilo que é essencial. Elefantes brancos são grandes construções que começaram, o dinheiro desviou-se nas corrupções e simplesmente a obra ficou parada, ficou lá abandonada e não atende a população. Ou uma obra que custaria um valor X eleva-se a um valor Y devido à corrupção. Uma obra que deveria durar 10 meses, dura lá 24 meses. Então tudo isso são efeitos da corrupção, além, é claro, de ferir gravemente a sociedade em todos os níveis. Principalmente pelo fato de que o dinheiro que é oriundo de corrupção, ele é um dinheiro que foi desviado, desviou-se daquilo que deveria ser essencial. Um dinheiro que iria para um setor que seria essencial para ajudar, para criar infraestrutura para a população, acaba sendo utilizado para outra finalidade. E isso vai ferir, e isso vai, digamos assim, prejudicar a sociedade, vai prejudicar as pessoas num grau tal que a corrupção, se não deveria ser considerado um crime hediondo, ou seja, um crime banal, um crime que fere não só a economia, mas a própria dignidade humana. Então a corrupção talvez seja o maior de todos os males, talvez seja a causa maior de todos os males enfrentados, não só pelo Brasil, mas por todas as sociedades. Ok, pessoal? Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre esse tema tão espinhoso e um tema tão próximo da nossa realidade, tão próximo da realidade do nosso país e da realidade do mundo como um todo, que é a corrupção. Um abraço, nos vemos na próxima aula.